Olá, mestres! Bem-vindo ao canal. Eu sou o Bruno Figueiredo e você está no canal Mestre QA. Hoje eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu falo da minha história, da minha carreira de modo geral. Se a gente for olhar assim, eu nem sei quando é que começou. Irineu, você não sabe nem eu. Porque a verdade é que desde os meus 15 anos, mais ou menos, eu tô chutando essa data porque pode até ter sido antes, eu já mexia com TI. Claro, de uma forma autodidata. É bem verdade que eu também já tinha feito cursos, por exemplo, de Word, Excel, Windows, essas coisas, cursos técnicos, mas, por exemplo, eu nunca tinha feito um curso de montagem e manutenção, ou, por exemplo, formatar computador. Mas isso aí eu já aprendi na internet, já desde cedo. Então a verdade é que muito antes de eu entrar num curso superior, eu já sabia de muita coisa e já sempre pensei em ir para essa área. Para mim, eu posso dizer que nunca existiu outra área que eu não me imaginasse fazendo o resto da vida. Claro que eu não me imaginava em ser QA, até porque eu nem fazia ideia do que era QA. Tanto que eu escolhi um curso chamado Gestão da Tecnologia da Informação. Nem cheguei a atuar efetivamente como um gestor de TI. Até porque foi o seguinte, eu me inscrevi despretensiosamente numa residência de testes de software, que era uma coisa que eu também nem sabia direito o que era. É como aquela residência do médico, onde basicamente você estuda numa parte do dia e depois você pratica em outra. Então era um projeto da Universidade Federal de Pernambuco com a Motorola na época, que inclusive era até do Google. Então foi aí onde surgiu o QA do Mestre QA. Só que eu sempre tive vontade de lecionar. Sempre gostei da profissão, sempre admirei a profissão e sempre gostei também de ajudar meus colegas. E na verdade eu já fazia isso também já desde a graduação. Durante o meu curso eu participei como voluntário, fui professor voluntário durante uns 2 anos ou 1 ano e meio, já não lembro tanto, onde eu dava aula para crianças carentes, aulas no caso de curso técnico, que era esse caso, Windows, Word, Excel, essas coisas. Então foi muito bom para pegar principalmente essa parte de didática. Até porque eu digo logo, dar aula para criança é 10.000 vezes mais trabalhoso do que você dar aula para um adulto. Para você prender a atenção de uma criança é muito mais difícil. Então, eu já estava desenvolvendo essa skill de mestre, mas oficialmente, eu só vim realmente fazer o mestrado em 2014. Ou seja, logo depois dessa residência. E aí foi quando eu realmente me especializei nessa parte de docência. Uma vez terminada essa parte do mestre, eu já comecei a ser um mestre QA. Porque justamente eu sempre corri em paralelo essas duas carreiras, onde eu fui sendo QA, e aí QA manual, QA automation, fui aprendendo fui me especializando, na verdade, na área de QA, inclusive fui tirando as minhas certificações, como a CTFL, a CESAT, entre outras, mas sempre mantive esse lado acadêmico, que justamente me levou a dar aula em curso superior, pós-graduação e academia. E isso, claro, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Para não encobridar muita história, durante essa carreira de QA, eu fui chamado para vir para cá, para Portugal. Inclusive pela Fafert, que é uma grande empresa aqui de Portugal. Ou seja, sempre também trabalhei em projetos internacionais, para empresas como a LG, a Fafert, hoje a empresa que eu estou, a Let's Get Checked, que é da Irlanda, mesmo estando aqui em Portugal. Então, sempre tive esse contato, inclusive com outros QAs de diferentes partes do mundo. Só um adendo, durante também o período que eu depois vim para cá, para Portugal, eu também me dediquei bastante também à questão do inglês. Inclusive, esse foi um dos motivos que eu estou, na verdade, recomeçando esse canal. Adicione isso aí, editor, recomeçando. Por quê? Eu tinha começado esse QA, tinha feito alguns vídeos, mas parei, inclusive, para me dedicar nessa parte do inglês, que é extremamente importante, principalmente quando você está aqui no contexto de Europa. A ideia de ter voltado esse canal, ou de ter criado esse canal, escolha aí, editora. Não! Porque o meu propósito com esse canal é ajudar tanto as pessoas que estão querendo migrar para essa carreira de QA, que é uma carreira que é excelente do ponto de vista que você pode ter bons salários, você pode trabalhar remoto, você tem uma carreira estável, um trabalho gratificante do ponto de vista de que você também você tem uma boa evolução de carreira. Enfim, poderia ficar citando N benefícios de CQA. E tanto para o pessoal também, no caso para os mestres, que queiram se especializar em determinadas áreas, como por exemplo, automação. Esse é o mercado, esse é o que tem que ser mercado, que é o desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise, que está no íntimo do mesencéfalo, na base do cérebro. E aqui eu também não vou falar só sobre QA, obviamente, até porque senão o canal vai ficar muito
nichado. Então vou abrir o leque para falar coisas como carreira de um modo geral, falar de tecnologia também de um modo geral, e dentre outros. E pretendo também fazer lives também mais técnicas de algumas ferramentas de QA, como Postman, Playwright, etc. Ou também lives também de carreira, como por exemplo, como melhorar seu LinkedIn, esse tipo de coisa. Inclusive o LinkedIn foi o que me trouxe aqui para Portugal, então uma ferramenta que tem me ajudado bastante a alavancar a carreira como QA. A ideia é essa. Se você quiser crescer e evoluir na sua carreira como QA, siga o mestre. Espero que tenha gravado.